Você quer subir na sua vida? Você quer crescer? Quer ser alguém na vida? Então preste atenção nessa história que eu vou te contar para você aprender a valorizar os dons que você tem e valorizar a sua vida e o seu conhecimento. Ontem eu estava relembrando um fato, né, que aconteceu na minha vida, muito bonito e muito importante, que vai servir para mim mostrar para você como é a realidade do nosso dia a dia. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que, quando eu iniciei a minha jornada na construção civil, de construir imóveis para venda, eu conheci um pedreiro, que esse pedreiro ele trabalhava para um empreiteiro, né, que eu havia contratado na época. Só que esse pedreiro era um cara fora do normal, era um cara, sabe, batalhador, um cara honesto, trabalhava bastante, o cara chegava na obra 6:30 da manhã, ele já estava na obra, não parava, ele parava meia hora só para fazer o almoço dele, que eu me lembro como se fosse hoje, ele parava às 11:30 e fazia o serviço dele até meio-dia, fazia o almoço dele até meio-dia, e depois só parava às 15:45 da tarde, né? E para ele ir da casa dele até a obra, ele demorava 2 horas. Então veja, se ele chegava na obra às 6:30, significa que ele tinha que sair da casa dele às 4:30 da manhã, né? E esse cara sempre lá, trabalhando de pedreiro, ganhando aquele valor de pedreiro, né? E por 2 ou 3 vezes eu vi esse pedreiro, pela vivência dele e pela capacidade dele, ele debater com o empreiteiro da obra, debater que algumas coisas ali nos projetos estavam erradas. E esse cara, ele não tinha faculdade, não tinha nada, só que ele sabia ler um projeto. Por quê? Porque ele poderia não ter uma faculdade, né? Devido à vida difícil que ele teve, as condições da vida dele, porém ele é um cara que ele estudava muito projeto, ele estudava assim em casa, nos momentos que ele tinha tempo, ele estudava projetos, ele aprendia com um, com outro, pedia muita informação, era um cara que queria aprender muito, sabe? Quando você estava conversando, ele estava do seu lado, olhava, aprendia, era um cara que tinha uma vivência fantástica. E o que aconteceu? Um belo dia, nós estávamos numa obra e esse meu empreiteiro, ele ia cometer uma gafe muito grande numa colocação, como é que eu posso explicar para vocês entender, explicar de um jeito fácil? Nós estávamos fazendo um estrutural de um muro de arrimo estrutural, e esse nosso empreiteiro, que foi contratado para gerenciar a obra, que devia ter toda a experiência, ele estava cometendo uma gafe muito grande. E esse pedreiro, ele saiu, eu estava nesse dia na obra, olhando a obra, e ele saiu, ele foi lá falar com o empreiteiro, falei, escuta, esse muro de arrimo aqui está errado, a gente podia fazer de uma forma diferente, porque o barranco que ele está segurando é muito grande, podemos ter problema depois, principalmente porque esse muro de arrimo vai estar próximo da piscina, enfim. E eu ouvi aquilo, né? Isso me chamou muita atenção, e eu resolvi chamar esse pedreiro para conversar com ele. Eu falei, pô, cara, por que hoje você não é mestre de obra, você não vira um empreiteiro? Porque eu vejo que você tem muita dedicação, você tem muito conhecimento, e ele, né? O cara, ele mesmo não sabia o valor dele. Ele mesmo não sabia, ele falava, não, senhor Alex, eu não tenho habilidade, né? Eu prefiro aqui ganhar o meu dia aqui de auxiliar de pedreiro e trabalhar aqui, eu não tenho tantas habilidades. E eu mudei a vida desse cara. Eu falei para ele, não, pera um pouquinho, como não? Quem é que te falou isso daí? A autoestima dele estava zero. Eu falei, cara, por diversas vezes eu vim observando você, e você trabalha perfeitamente, cara. Por diversas vezes eu vi você dialogando de igual para igual com o empreiteiro. Diversas vezes eu vi você lendo um projeto. Eu sei fazer isso, eu leio o projeto, eu sei tudo. Eu falei, então, cara, você conhece de parte elétrica? Eu falei, o que falta para você é você se dedicar a isso, vai fazer um curso profissionalizante rápido, enfim, você tem toda a experiência do mundo para virar um grande empreiteiro, né? Mas eu peguei tanto no pé desse cara nesse dia, eu falei com ele de uma forma dura, né? Eu perguntei para ele, falei, escuta, sua filha está em casa? Quantas vezes a sua filha
falou que queria um carrinho e você não tinha condição de dar para ela? Quantas vezes sua filha queria ir num restaurante e você não tinha condição de levá-la? Enfim, eu falei tanta coisa para esse cara que no dia seguinte ele chegou na obra com outra cabeça. Ele falou para mim nessas palavras: senhor Alex, eu ouvi muito o que o senhor me falou ontem, me senti muito inútil perto do que eu posso fazer, que o senhor me abriu o olho. E o que eu posso fazer para o senhor me ajudar? Como que eu posso começar a minha jornada? Eu falei, bom, começando que eu vou te dar uma oportunidade, só que para eu te dar essa oportunidade, você vai ter que querer, você vai ter que mudar a tua vida. Você vai esquecer que você vai tomar uma pinguinha depois da obra, né? Você não vai tomar mais, você vai ter que se abdicar de algumas coisas, você vai continuar chegando cedo, vai ter que se dedicar, porque eu acho que hoje eu vou te contratar para uma outra obra que eu vou iniciar e vou te dar uma chance para você ser o meu mestre de obra nessa obra que eu vou iniciar. Aí ele ficou todo contente. Conclusão, para a gente encurtar o vídeo. Esse cara, ele se deu tão bem, que de mestre de obra, ele terminou essa obra todinha que eu dei para ele fazer como mestre de obra. Ele ficou nessa obra, terminou. E aí eu falei para ele, agora, cara, você vai subir na vida, você vai abrir uma empresa, você vai trabalhar, você vai ser um empreiteiro de obra e você vai pegar as obras para fazer, para entregá-las prontas. Você vai ganhar toda a parte de serviço. Hoje, eu vou te falar para você, esse cara, ele acompanha as minhas obras, né? Eu contrato ele agora como empreiteiro, a gente diz que contrata por empreitagem, né? Eu contrato ele como empreiteiro de obra, tá? Esse cara, ele tem hoje quase 95 funcionários, tá? Ele hoje tem uma bela de uma empresa estruturada, já comprou tua casa, comprou apartamento fora de São Paulo, tem algumas casas de aluguéis e o cara subiu na vida. Veja bem, muitas vezes... e detalhes, hein? Vou te falar uma coisa para você. Pela experiência desse cara, ele briga de igual para igual com arquiteto, com engenheiro, põe muito arquiteto, põe muito engenheiro no bolso e é um cara que não tinha estudo nenhum, tá? É um cara que deu a volta por cima. Por quê? Porque ele tinha aquele dom. Ele tinha aquele dom na pele. Deus deu aquele dom para ele. Todos nós temos um dom, seja ele qual for. Tem uns que têm o dom de jogar bola, outros têm o dom de ser ator, outros têm o dom de ser atriz, outros têm o dom de ser um pedreiro, de ser empreiteiro, outros têm o dom de trabalhar com energia, outros têm o dom... Qualquer que seja o seu dom, outros têm o dom de ser um motorista, né? Se você tem um dom de ser um motorista, se você fizer as coisas perfeitas, corretas, né? Prestar atenção no seu potencial, você pode virar o dono de uma frota de carros, você pode virar o dono de uma frota de ônibus, né? Como eu conheço um analfabeto que era da cidade de Osasco, depois vocês pesquisam essa história, e ele abriu uma empresa de ônibus lá em Osasco que chama, eu não sei se hoje ainda tem, mas chamava Tião Tour. Esse cara, ele não sabia escrever o nome. Quando ele ia para assinar o nome, ele punha digital. E esse cara chegou a ter uma empresa de ônibus enorme que chamava Tião Tour, tá? Então, seja qual for o dom que Deus te deu, acredite em você. Não vem falar essa daí, eu não tenho estudo, eu não tenho isso. Vai para cima. Veja a história desse ajudante de pedreiro que eu estou te contando. Muitas vezes você tem o dom dentro de você e não acredita em você. Você não acredita que é possível você mudar a sua vida. Então vá, largue esse medo. Acredite no seu potencial, acredite no seu dom, converse com Deus, peça para Ele te ajudar, para Ele te auxiliar, para Ele te dar uma luz, para que você consiga ver qual o seu caminho. Veja aquilo que você gosta de fazer realmente e vai para cima, vai à luta, que certamente você pode ser o melhor, independente de você ter tido uma faculdade ou não. Nunca é tarde para você fazer um estudo, nunca é tarde para você ler um livro, nunca é tarde para você aprender algo que falta para que você ajunte com aquele dom que você tem e cresça muito na tua vida. Eu me alonguei um pouquinho nesse vídeo, mas eu achei muito interessante contar essa história para você, que é uma história que diz que nada é impossível na nossa vida.
nós podemos estar em qualquer canto que estivermos, podemos estar em qualquer estágio de vida, mas nós não somos obrigados a morrer naquele estágio de miséria, naquele estágio de ser pobre de alma, de espírito e de conhecimento. Nós podemos, sim, a cada dia, estar aumentando o nosso estágio. Tudo depende do que você faz para a sua própria vida.